Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tribu Talks. É o podcast que não é podcast. É o podcast que não é podcast. Por quê? Porque na verdade, uma vez por semana, a gente traz para cá as principais ou a principal notícia da semana relacionada com tributos. Um tema em alta, vamos colocar assim? Um tema em alta, mas na maioria das vezes tributários ou não? Não, sempre tributário. Sempre tributário. Certo? Então aí, Rafa, o que você acha da gente viajar? Vou fazer um convite para você. Olha, a gente eu não sei, mas tem muita gente que está viajando aqui pela América do Sul, buscando novas oportunidades, enfim. Talvez seja disso que a gente vai falar hoje. Então você já deu uma dica. Então, por favor, né, fala aí pra gente sobre o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar bastante sobre a fuga de capital que está acontecendo no Brasil. Principalmente buscando Paraguai, Uruguai, porque esses lugares eles têm coisas diferentes, digamos assim. É isso aí. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, né? Que eu acho que isso já está na cabeça de quem está nos escutando, nos vendo, enfim. É assim, por que tantos brasileiros estão procurando países como Paraguai e Uruguai só para pagar menos imposto ou não? Tem algumas coisas envolvidas. Né? Acho que uma delas é a questão dos impostos. A gente vai falar durante esse episódio sobre Lei Maquila, alguns benefícios que existem eventualmente no Uruguai, enfim. Só que tem outro ponto, outros pontos que são interessantes, que é, por exemplo, no Paraguai, a energia ela é muito mais barata. Então, por exemplo, as indústrias, né, que estão no Brasil, enfim, podem ter esse benefício lá. Quando você fala mais barato, você está falando em quantos por cento, mais ou menos, tem ideia? Em torno de 70% mais barato. É muita coisa. Principalmente para indústrias que precisam desse insumo, é muito importante. E outra questão é a questão da segurança jurídica, da previsibilidade, né? Querendo ou não, hoje o Brasil, ele, com a sua sede arrecadatória, enfim, ele acaba tendo que criar tributos, ninguém sabe como que vai ser o dia de amanhã, tá vindo uma reforma tributária aí que vai mexer bastante com a estrutura do Brasil, e eu não penso nem que alguns empresários estão fugindo do Brasil, que é para não declarar, enfim, até pode ter, mas eu acho que não é a maioria, mas com a reforma tributária, né, aqui dentro do Brasil, a gente já comentou sobre isso. Sim. A sonegação ela vai deixar de existir. Então, o empresário que ele quer, de fato, ter a operação toda otimizada, enfim, ele está buscando alternativas. E acho que o Paraguai e o Uruguai vêm com essa motivação, digamos assim. Inclusive, ontem eu fiz uma reunião com uma empresária e ela estava dizendo para mim, né, que ela está notando essa transformação no Brasil e ela quer expandir ainda mais a empresa dela. Né? E ela chegou na conclusão de que se ela não começar a legalizar totalmente a operação dela, e não é legalizar só, legalizar e estruturar de uma forma estratégica para pagar menos tributos, né? Ela não vai conseguir ir para essa nova fase, né? Porque as pessoas vão ser mais ou menos que obrigadas a declarar 100%, porque se a empresa de que você compra não declara, você não vai ter créditos. Então tem uma série de questões, né, que vai impactar nisso. Então, assim, você vai ser empurrado para a legalidade, não vai ter jeito. E, por exemplo, sobre essas estratégias de buscar outros países, enfim, antes ficava muito com as multinacionais. Quem tinha acesso a isso, principalmente a informação, eram multinacionais. Hoje a gente já vê o pequeno, mais o médio, né, empresário, pensando nessas soluções. E acredito que o grande culpado disso não é justamente o Paraguai ou Uruguai. Existem benefícios, mas não são benefícios que, eu vou sair daqui do Brasil e vou abrir minha empresa lá porque é muito melhor. De fato é melhor, mas eu acho que o grande ponto é justamente essa questão da insegurança.
não previsibilidade do negócio. Exato. Porque isso para o empresário é imprescindível. Né? Porque, veja bem, a gente está falando, você tocou no assunto da reforma tributária. A reforma tributária começa agora em 2026 e termina em 2033. Nós somos um escritório, nós aqui, a Rebeca Silva, nós somos um escritório especializado em direito tributário. Aí eu pergunto para você, está totalmente claro o que vai acontecer? Acho que nem pra gente, né? Não, então isso que eu estou dizendo, não está claro. Imagina para o empresário. Exato. A gente trabalha com isso todos os dias. Exato. Imagina o empresário. Obviamente que a gente tem muita informação, tudo que é atualizado a gente está por dentro, enfim, mas existem ainda algumas questões que estão vagando por aí, né? Sem que não contar os prazos, né? Prazos. Pode ser que esses prazos também sejam adiados, enfim. Quando a gente se trata de Brasil, é essa questão da imprevisibilidade. Pode ser, a gente tem um plano que começa em 2026, termina em 2033. Eu estava conversando com um amigo meu, que ele está fazendo um curso de pós-graduação e o professor dele falou, olha, provavelmente os tributos que a gente mexe hoje, PIS, COFINS, enfim, vocês provavelmente vão mexer com eles até o final da carreira de vocês. E eu não tenho como falar que não. Provavelmente vai ser. Não, vai terminar em 2033. Não dá pra gente afirmar isso. Provavelmente vai ser isso mesmo. Né? Então, assim, a gente não tem previsibilidade do que vai acontecer, sendo que já tivemos casos no Brasil que nós retrocedemos, né? Algumas questões tributárias que foram declaradas lícitas em determinado momento viraram ilícitas, enfim. Sim. E até para a gente começar a falar um pouquinho, acho que de Paraguai, Bora. Vamos Vamos nessa. Começar a falar um pouquinho de Paraguai, acho que uma coisa que a gente pode tomara que com a reforma a gente tenha isso, mas ultimamente o Paraguai ele fez suas regras fiscais ficarem um pouco mais simples, né? Ficarem menos tão burocráticas, sim, muito complexas. Então, isso é um ganho tributário que teve no país frente ao Brasil, que, por exemplo, você tem milhões de regras tributárias a todo momento, enfim. Então, o sistema tributário do Paraguai é muito mais simples. Se é melhor em relação à arrecadação e tal, é outro ponto, mas ele é mais simples. Eu tive a oportunidade de ir para o Uruguai, já faz um bom tempo, mas naquela época a burocracia para abrir uma empresa aqui no Brasil demorava, sei lá, dias, semanas, meses. Lá era feito no dia, sabe? Então, sim, assim, tudo isso acaba impactando para o empresário. Ele leva em consideração todas essas questões, né? Sim. E vamos falar de Lei Maquila, o que você acha? É como se fosse a estrela lá do Paraguai. Do Paraguai. Né? Quem vai para o Paraguai provavelmente já está buscando a Lei Maquila. Isso. Então, eu vou fazer aqui como que eu posso chamar? Um CTA? Enfim, né? Uma observação. Se você tem algum amigo que se interessa em ter uma operação fora do Brasil. Tem uma operação fora do Brasil? Presta atenção nisso que a gente vai comentar agora, sobre a Lei Maquila, beleza? Vamos lá, Rafa, o que é essa tal de Lei Maquila do Paraguai? O que ela oferece para os empresários? A Lei Maquila ela é muito mais do que eu vou falar aqui, mas num conceito básico... Dá uma pincelada aí. Num conceito básico, ela é basicamente uma lei, né, no Paraguai, em que consiste... o Paraguai ele permite que as empresas que, por exemplo, do Brasil, se instalem lá, façam a importação dos produtos, consigam manejar os produtos lá. Então, por exemplo, uma indústria ela vai comprar os suprimentos de outros países, enfim, vai estar lá no Paraguai, vai utilizar energia muito mais barata, eventualmente até mão de obra mais barata. Pode ser, né? Verdade. E, sobre os impostos, o que o Paraguai ele cobra quando você está lá, sob a Lei Maquila? Ele vai cobrar 1% sobre o valor agregado do produto. Então, vamos imaginar que, por exemplo, você... suas peças, enfim... vamos imaginar que eu tenho uma indústria. O meu custo do produto ali tem R$100 e ele vai sair com um preço de R$200. A minha base de cálculo seria justamente sobre o valor agregado, então esses R$100 a mais, e 1% desse valor. Então eu pagaria R$1, digamos assim. Agora me fala o seguinte, acho que
Isso é extremamente vantajoso, mas esse empresário que ele está lá, e ele tem uma fábrica, vamos dizer assim, e ele importa mercadoria de outros países, peças, enfim, e tal, para montar a peça dele final. Quanto que o Paraguai cobra das importações? Na importação é zerado. Zero. Ele só vai cobrar no momento da exportação sobre o valor agregado do produto. Né? Existia até uma discussão sobre ele ser do Mercosul. Então, por exemplo, se eu tenho algo lá e vou exportar para o Brasil, teria que ser isento. Não é entendido assim, porque boa parte das peças elas vêm de outros continentes, enfim, e daí não se aplicaria essa regra. Mas mesmo assim, mesmo com... então, respondendo a pergunta intrínseca que eu fiz aqui. Tá. Mesmo produzindo no Paraguai, quando eu fizer exportação para o Brasil, eu não vou ter que pagar todos os tributos? Sim, vai ter que pagar. E vale a pena? Porém, acaba valendo a pena, justamente pela questão da energia, mão de obra... da importação. Lógico, isso eu estou falando, na maioria dos casos, isso vale. Para você entender exatamente como que funcionaria, enfim, pelo amor de Deus, vá atrás de uma consultoria especializada, inclusive, né, fazemos isso no nosso escritório. Mas na maioria dos casos, isso sempre fecha a conta. E tem que ser para o Brasil? Eu sou uma empresa brasileira, eu montei lá uma indústria... eu montei uma filial da minha empresa lá, enfim, e tal, e estou produzindo lá agora. Perfeito. Eu preciso exportar só para o Brasil? Não, você pode exportar para qualquer outro país. Porém, os brasileiros eles gostam muito da Lei Maquila. No ano passado, 80% das exportações que tiveram em relação à Lei Maquila, das empresas que estavam sob a tutela da Lei Maquila, 80% vieram para o Brasil. Absurdo. Então, os brasileiros, eles gostam. Inclusive, teve famoso lá, não teve? Teve... Ratinho, ioiô! Assim? Ele é um cara que... O Ratinho, ele já tá nessa, não tá? Ele pegou residência fiscal lá no Paraguai. O Ratinho, fora das telas, enfim, ele... Empresário. Ele é empresário, principalmente, acho que do setor da agropecuária. Sim. Né? Então, ele já tinha fazendas lá, enfim. Então, é muito provável que ele está sob a tutela da Lei Maquila. E outro ponto que é interessante também em outro país, não sei se você já quer falar. Não, vai falar. Eu estou buscando uma questão aqui, mas... Mas outro país que é interessante, que existe também uma fuga de capital que a gente falou no início, é justamente o Uruguai. Só que o Uruguai é uma questão um pouquinho diferente. Geralmente o pessoal que busca o Uruguai é justamente em relação a patrimônio, e não necessariamente em relação à exportação, enfim. Mas dá para fazer um combo, né? Dá. Principalmente porque o Uruguai ele não tributa rendas que venham de outros países, pelo menos acho que por 10 anos. Então isso é muito bacana. Eventualmente, se você tem como fazer essa estrutura tributária, obviamente isso custa, né? Existe um grau de investimento em relação a isso e deve ser colocado no papel, né? No mundo das ideias, no papel, cabe de fato, tudo, né? Cabe tudo. O único ponto é você estruturar de fato a tua operação e entender se faz sentido ou se não faz. Eventualmente, cara, alguma coisa muito específica do Brasil, você tem uma necessidade daquilo, enfim, até a questão logística, tudo deve ser colocado nos cálculos e simulações. E eu vou aproveitar que você está falando isso e só reforçar um ponto que você já falou. Pessoal, não vale apenas ter um endereço fiscal no Paraguai, por exemplo, né? Então, as coisas têm que ser feitas da maneira correta, né? E para isso precisa-se de um profissional da área para orientar. Professional. Um professional? Quase saiu um professional. Quase saiu um professional aqui. Vou falar algumas coisas aqui, alguns números que eu tenho. Trouxe até um notebook? Eu trouxe porque eu não ia conseguir gravar todas essas informações. Vambora. Mas presta atenção. O Paraguai exportou 921 milhões de dólares via regime Maquila. Só nos 9 primeiros meses desse ano, de 2025. Um crescimento de 12%
em relação ao ano passado, 2024. Bacana. Né? Outra informação bacana aqui. Essas indústrias maquiladoras, né, que vem dessa lei maquila, já empregam 34 mil trabalhadores formais, um aumento de quase 30% também. Então, você percebe como que essa lei acaba fomentando a economia, né, do Paraguai? E felizmente ou infelizmente isso já é uma realidade. Sim. Né? Eu digo felizmente porque empresários eles estão notando que existem estratégias tributárias que eles conseguem dar vazão, né, dentro das suas empresas, conseguem ver algumas opções frente ao cenário difícil e turbulento que a gente tem no Brasil. E infelizmente porque poderia ser diferente aqui dentro do país, né? Sim. Essa fuga de capital para a economia brasileira não é interessante, né? Mas, enfim. Você tocou num ponto, alguns minutos atrás, que me faz lembrar uma coisa. Eu estou nesse mercado tributário há mais de 10 anos. Lá no começo, quem fazia planejamento tributário, normalmente, eram só grandes empresas. As grandes empresas tinham toda uma estratégia tributária, né? As pequenas e médias empresas não tinham muito acesso à informação. Pois bem, começaram a ter acesso à informação e começaram a fazer os seus planejamentos tributários. Aí, de novo, somente as grandes empresas faziam esse tipo de estratégia de realocar as suas empresas em outros países. E eu dou um degrau abaixo aí, Vamos inclusive, lá. em relação a estados. Verdade. Primeiro é isso aí, né? Elas não tinham ideia que dariam para colocar suas empresas em determinados estados. Dentro do Brasil Dentro ainda. do Brasil, para se beneficiar de regimes especiais de tributação. E agora a gente chegou no país, né? E tudo isso, infelizmente, também, reforçando o que você já falou, através... não vou falar culpado, mas tudo isso, o Brasil está, de certa forma, forçando as empresas a buscarem esse tipo de estratégia, até para sobreviverem. Não é isso? Sim. E, de certa forma, também a internet que colabora com tudo isso. Né? Informação. Sem o poder da internet, dos conteúdos que nós fazemos mesmo. A gente começou lá em 2021. Tenho certeza que, cara, eu não sei percentual, mas não, eu tenho percentual bom do pessoal que conhece. Eu estava dando uma hoje, olhada ontem. É culpa nossa. É culpa nossa. Eu estava dando uma olhada ontem. Nos últimos 30 dias, o nosso Instagram alcançou quase 10 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. Então, isso que você está falando faz total sentido. As pessoas têm muito mais hoje informação do que tinham no passado. E também um disclaimer aqui. Eu falo isso não por uma questão de ego, pelo amor de Deus. É que quando a gente começou, de fato, a fazer os conteúdos nas redes sociais, eram poucas as pessoas que faziam. E o formato que a gente trouxe era muito diferente do que já tinha. Né? Eu fiz um bate-papo dias atrás num grupo que eu tenho no WhatsApp, né? Eu escrevi o livro Faça Direito, Faça Dinheiro, e as pessoas que compram o livro, elas acabam entrando nesse grupo do WhatsApp porque está dentro do livro. E esses dias eu resolvi bater um papo com essas pessoas, e são, na maioria dos casos, advogados. E teve um que ele verbalizou que o direito tributário entrou no Instagram, ou seja, nas redes sociais, através do Rebeca Silva. Então, assim, o que você está dizendo, ele verbalizou. Que responsa, hein? Que responsa. Mas, enfim. Aproveitando, se você quer conhecer o nosso Instagram, anota aí. Alexandre Silva _ADV. Tá bom? A gente vai colocar isso no resumo ali, mas... Pô, por um momento, o Alexandre, ele tem... Esquece. Ele esquece o nome das pessoas. Ele quase esqueceu o nome dele agora. Se você reparar ali, ele quase esqueceu o nome dele. Eu não lembrava se era Alexandre Silva ou só Alexandre. Ele é Alexandre, qual que é meu sobrenome mesmo? Essa daí foi boa.
Você podia ter deixado passar, né? Mas pode render corte, acho que a Mel gostou desse daí. Mas enfim, acho que esse é o nosso papo de hoje, para falar um pouquinho de Paraguai, Uruguai, enfim. Coincidentemente ou não, a agenda do nosso escritório, boa parte dos clientes que querem se tornar clientes, né, que a gente está em negociação, mas uma boa parcela desses clientes estão falando justamente sobre esse conteúdo. Você sabia que amanhã eu vou ter uma reunião com um global de Pior verdade? Que eu tô sabendo, mas vocês talvez não. Eu não vou falar o nome, obviamente, mas além de ator, Anitta. é um empresário, né? E ele quer falar justamente sobre esse assunto. O assunto... Né? Então, assim... A gente traz o assunto do momento. É verdade. E a gente entendeu que, assim, pelo nosso dia a dia, pelo engajamento que a gente estava tendo nas redes sociais junto ao tema, enfim, que faria sentido a gente trazer isso, né, para a gente comentar um pouquinho sobre. E, eventualmente, na semana que vem a gente está falando de reforma, a gente está falando de alguma coisa que veio durante a semana, tomara que seja boa, né? Mas sempre empresário. Contribuindo com o empresário. Com certeza. Eu queria, para finalizar, pedir o seguinte. Você que está nos escutando, nos assistindo, se você não é cadastrado ainda no canal, aproveita agora e se inscreva aí. Pum, clica aí. Pô. Segundo, dá uma curtida. Por quê? Algoritmo. O algoritmo gosta disso e acaba espalhando isso para mais pessoas. Sim. Mais pessoas vão ser beneficiadas. Sim. E por último, talvez um pouco mais direcionado, se você tem algum amigo empresário, manda esse episódio para ele, que vai ser muito bom. É isso aí. Eu não tenho mais nada a complementar. Acho que o episódio foi completo aqui. Não foi? Perfeito. Então é isso aí. Pessoal, obrigado aí pela audiência, e a gente se vê a semana que vem com outro assunto interessante, tributário, que pode mexer com a sua vida pessoal e profissional. Semana que vem, quarta-feira, hein, gente? Quarta-feira. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.